Boa noite, boa noite. Boa noite, Neidoca, Enzo, o Jair, que tá ali, ó. Tô vendo ele. Kelinha, Carlinha, boa noite. Gente, hoje não vai ter música, porque aqui eu tô sem internet. Inclusive, eu vou tentar fazer a gente vai tentar fazer um evangelho um pouquinho mais rápido, que eu tenho medo de cair a internet, a transmissão. Então a gente não vai se demorar muito, porque não estamos conseguindo pegar o Wi-Fi aqui, tá bom? A gente vai sem música, tudo bem. Então, eu tô num lugar diferente, vocês estão vendo, né? E deixa eu ver se eu consigo pegar o Wi-Fi aqui. Eu tô na casa da Neide, eu tô na casa da minha comadre. Deixa eu mostrar, antes da gente começar, deixa eu mostrar rapidinho o visual pra vocês. Vocês estão vendo? Dá pra ver? Olha a natureza aqui com a gente. Fresquinho. A gente tá em Itu, aqui no interior. Silêncio. Carnaval aqui tá passando bem longe, viu, gente? Barulho de carnaval, bagunça de carnaval tá longe, tá? Delícia, né, Ritinha? Exatamente, exatamente. Paz, é isso que a gente precisa. É o que a gente fala. Eu coloquei aquele vídeo do Divaldo, né, falando sobre o carnaval. O problema não é a gente curtir o carnaval. O problema é a maneira como as pessoas estão curtindo o carnaval. O que as pessoas acham que podem fazer só porque é carnaval. Essa é a questão, né? Então, o problema tá aí. Eu vou tentar pegar só mais uma vez o Wi-Fi. Se eu não conseguir dessa vez, a gente esquece. Não vou conseguir. Beleza, tudo bem. Então é isso. Boa noite. Bem-vindo todo mundo. Gente, legal estar com vocês nesse feriado de carnaval, né? Muito bom. A gente tá aqui eu tô muito orgulhosa de vocês, viu? De vocês estarem fazendo evangelho nesse feriado, né? Uma delícia. A Neidoca falando aqui, ó, de link, Neidoca não tá conectando. Mas não tem problema, não tem problema. A gente só não vai conseguir fazer com música. Mas tá bom. Neide, se você quiser dar um pulinho aqui, vem dar um oi. Vem aqui. A Neide tá lá embaixo, na casa lá embaixo. Se quiser vir dar um oi, vem, Neide. Tá? Eu te espero. E aí, enquanto isso, vão pegando a água de vocês. Beijos pra Pri, eu mando. Ela já foi embora, a Ritinha. Mas eu vou mandar sim. Vão pegando a água de vocês. Garrafinha, copo. Lembra que é individual, cada um com a sua água, cada um com o seu remédio, né? Que a espiritualidade vai colocar dentro da água para beber. Não mistura. Coloca pro seu animalzinho, pro seu pet. Também vale. Então vamos começar com a nossa leitura do nosso Gotas de Esperança. Tá aqui. E aí, rapidez, eu vou deixar vocês escolherem nesse feriado de carnaval. Escolham mensagem par ou ímpar. Bora lá. Façam suas apostas. O Jair começou com par. Meu tripé tá caindo aqui, gente. Calma. Tony. Pri. Carlinha ímpar, ó. Jair par. Carlinha ímpar. Empatou. Não vou demorar muito não, hein? Par pra gente acelerar, né, gente? Par, Carlinha.
É isso aí. Eu acho que o par vai ganhar, hein? Vamos manter no par? Ficou o par, gente. Mensagem par. Neidoca tá chegando aqui. Vem dar um oi, Neide. Academia Pri. Ah, olha que importante. Ela tá me dando uma outra dica de uma outra rede. Neidoca, dá um oi aqui. Essa aqui é a Neide Marcassi. Ela é mãe da minha comadre, a Prica Balé. Neidoca, vem cá. Academia Pri. Isso, ela tá me dando uma outra rede de Wi-Fi. De repente a gente consegue. Tá pegando a Academia Pri. Deixa eu ver se entra aqui. Eu vou desligar o Wi-Fi e vou ligar de novo. Aqui, ó. Vão pegando, gente, a água de vocês, tá? É a mesma senha, Nidoca? 62, Vamos ver se vai. Sim. Arrasou, Neidinha. Vamos ver se vai agora. Entrar novamente. Conectado. Foi, bate aqui, Neidinha. Bora fazer evangelho. Maravilhosa. Uma das minhas irmãs da vida. Deixa eu colocar aqui. Aí vocês vão me falando do som, do volume, tá bom? Neidoquinha, obrigada, viu? Bom evangelho pra gente. Bom, eu vou colocar, vocês me falam do som. Eu acho que tá baixo. Ó, eu vou deixar tocando. Cida, boa noite. Elzinha, boa noite. Muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindas. Vocês estão ouvindo a música? Se estiver baixo ou alto, me fala. Tá? Tá ótimo. Não tá atrapalhando o som? Vocês estão me ouvindo? Bom, me fala, tá? Ok, Pri, Cida. Então vamos lá, vamos iniciar nosso evangelho com a nossa mensagem, mensagem par, né? Legal. Mensagem 68. Não inveje a ninguém. Eu acho que a gente já pegou essa mensagem, se eu não me engano. Não inveje a ninguém. Pode ser que a pessoa que você inveja gostasse de estar no seu lugar. Talvez esteja enfrentando dificuldades maiores do que as suas. E é importante a gente entender que inveja, na grande maioria das vezes, não é porque a pessoa não inveja o que você tem, a pessoa inveja o que você é. Ela não vai invejar o seu carro, a sua roupa, a sua casa, enfim, ela vai invejar o que você é, né? Marcos, boa noite. Mentalize apenas coisas boas e belas. Veja os outros com bondade. É exatamente isso, gente. Talvez a outra pessoa esteja enfrentando dificuldades maiores do que as suas. Veja os outros com bondade. Faça o melhor possível no presente. Acredite que o seu futuro será bom. Afaste ideias de desânimo, tristeza, ódio, avareza, orgulho. Agradeça a Deus o que você é. Valorizar a vida que tem é agradecer a Deus. Que lindo, né? Então é a gente valorizar o que a gente tem hoje, lutar pra gente ter aquilo que a gente deseja, mas sem invejar, sem desejar a queda do outro.
E é uma coisa tão básica, tão boba, né? Que acontece na nossa vida. Valorizar aquilo que a gente é e o que a gente tem. E agradecer a Deus o que a gente é e o que a gente tem. Até a gente pode lembrar agora, né, gente? Isso tudo que está acontecendo lá na praia, no litoral norte, né? Mesmo as pessoas que tenham perdido casas, carros, pessoas que de repente estão ilhadas por lá, né? Mesmo assim agradecer por estarem vivas, por não ter acontecido nada. E inclusive, vamos entrar, eu quero entrar agora na nossa oração, na nossa prece inicial, e a gente vai fazer uma vibração para essas pessoas, né? Tanto que estão passando por tormentas agora naquele lugar, por algum motivo, mesmo, e vibração para aqueles que já partiram nessa tragédia. Mais uma, né, gente? A gente acabou de passar pela Turquia e agora essa aqui do nosso lado, né? Aqui do nosso lado, né? Lembrando que a gente estava até comentando isso hoje aqui. A gente pode contar que todo início de ano tem uma tragédia, né? Vocês já repararam isso? Ou é início de ano ou finalzinho. De qualquer forma, é a natureza. Isso, e ainda muitos desaparecidos. Que desses desaparecidos, se Deus quiser, muitos serão encontrados com vidas, mas a gente sabe que alguns já vão ter partido, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma precezinha. Vou pedir para você mentalizar a imagem de Jesus. Vamos agradecer por esse momento, em primeiro lugar, esse nosso encontro espiritual, esse nosso momento de crescimento da alma, de entendimento de Deus, de Jesus, entendimento do plano espiritual. Sejamos muito gratos por esse momento. Pedir para que Jesus mande a sua luz para que a gente possa estudar o Evangelho de uma forma sábia, serena, que a gente possa entender cada palavra e, o mais importante, colocar em prática no nosso dia a dia. E nesse momento a gente vai vibrar por todas as pessoas que estão passando por essa tragédia no litoral norte, nas praias que foram devastadas pela natureza, que estão à espera de ajuda. Vamos emanar muita luz para essas pessoas. Vamos pedir pelos desencarnados que encontrem o caminho correto, o caminho da luz, que não passem por nenhum sofrimento. Aquilo que a gente quer pra gente, a gente tem que desejar sempre pro outro. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha durante esse Evangelho, que vai fluidificar as nossas águas, que vai limpar todos os ambientes da nossa casa, trazendo luz, trazendo paz, trazendo harmonia. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí. Bom, então a gente vai ler hoje, gente, o capítulo, na verdade a gente tá no capítulo 19, a fé transporta as montanhas. A gente vai ler instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Olha que lindo, eu vou repetir. A fé, mãe da esperança e da caridade.
A mensagem que a gente vai ler hoje, gente, é de José. É um espírito protetor. Olha que lindo. Então eu vou começar a nossa leitura. A fé é uma mensagem, gente, ela é simples de ser entendida e é muito, muito profunda, né? Eu sei que todo mundo tem um sofrimento, né? E em especial isso que está acontecendo lá na praia, isso aqui é muito importante. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer, não deve se desanimar. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Bonito, né? Eu vou repetir. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A gente pode até pensar que, né, essas promessas do Senhor, né, que a gente tanto pede tendo a fé, como é que a gente pode perdoar alguém se a gente não compreender esse amor? Pela fé. Continuando, divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então esses instintos, né, a gente pode pensar numa gentileza, numa caridade. A gente tendo a fé, isso desperta esses sentimentos nobres através da fé, desperta na gente, sem medo. É preciso, então, que essa base seja forte e durável. Porque se a menor dúvida... Deixa eu tirar meu evangelho da capinha que está me atrapalhando. Peraí. É preciso então que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar a fé, em que se torna o edifício que construístes sobre ela? Elevai então esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, né? A gente de repente acredita, a gente tem a verdadeira fé, então a gente vai passar por pessoas querendo dizer as verdades falsas pra gente, né? E a gente vai ter pessoas zombando da gente, né? Debochando da gente. E com a fé real, isso não vai abalar. Porque a fé que não afronta, olha que importante isso, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Então, quando a gente
Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso, né? De estar conversando com outras pessoas sobre vida após a morte, sobre vidas em outros mundos, né? A gente ouve tanto deboche, né? Pessoas falando pra gente, imagina, você tá louco, você tá louca. Mas a gente continua na nossa convicção, porque a gente tem essa fé. Nada vai mudar, nada vai abalar. A gente está no final. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica com aqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam ter. Então olha que legal, né? A fé, ela contagia, ela se comunica com aqueles que não tinham ou mesmo não queriam ter. Encontra palavras persuasivas, né, que comprovam, que vão à alma. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Enquanto que a fé aparente não tem, a fé aparente, né? Aquela que é, mas não é. Não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Por isso a importância da gente estudar, né, gente? Do estudo. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para os fazer ver o mérito da fé. Eu até coloquei aqui, depois eu coloquei nas minhas considerações também a passagem de Tiago, né? A fé sem obras, ela é morta. Então aqui ele está falando aqui, ó. Pelo exemplo das vossas obras, para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida, né? Todos os sofrimentos. O que é vicissitudes aqui? Os sofrimentos da vida, gente, que a gente vai ter sempre. A gente vai ter sempre, né? Então, se a gente tiver essa fé, pode vir o sofrimento que for, não vai fazer a gente desanimar, não vai fazer a gente ficar abalado, não vai fazer a gente desistir por essa verdadeira fé. E aí, para terminar, tende então a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Olha que importante, né? A gente fala assim, é muito fácil, as pessoas que simplesmente oram, mas não sabem o porquê tá orando, né? Eu falo assim, eu vou atravessar, eu acho que eu até já dei esse exemplo, né? Eu vou atravessar a Radial Leste e não vai acontecer nada comigo. Porque eu tenho fé em Deus. Não faz sentido, né? Que fé é essa? É uma fé cega. Totalmente cega, né? Eu vou me jogar do 7º andar do meu prédio e você vai ver que Deus vai me salvar, porque Deus me ama, porque eu sou filha de Deus. É uma fé aparente, né? Não, olha que legal, não admitais a fé sem controle, que é o que a gente acabou de falar. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Para tudo tem uma resposta, né, gente? E se a gente não tem esse conhecimento,
tudo fica vago, né? As coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê. Segue os nossos conselhos. Olha o que ele fala aqui. Mas inteirai-vos, quer dizer, esteja certo do fim, né, do objetivo, do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para os atingir. Então, o que a gente entende aqui? A gente vai passar por um caminho, uma estrada sinuosa para chegar no nosso objetivo, para chegar no que a gente quer chegar, no bom caminho. Mas a gente vai ter que passar por esse meio que eles falam. A gente, com a fé, a gente vai entender o porquê que a gente está passando. Mas a gente vai chegar lá onde a gente quer, onde a gente precisa. Na verdade, não é nem onde a gente quer, né? É onde a gente precisa. A fé raciocinada, ponto. A fé com razão. E aí, para terminar, crede e esperai. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Que a gente finaliza a nossa leitura, né? Esse crede e esperai é a gente não duvidar de Deus, né? Por exemplo, nessa tragédia que aconteceu agora, né? Na partida de um ente querido, na doença, é a gente entender pela nossa fé raciocinada que Deus tem um propósito. Então a gente segue o nosso caminho, segue, e Ele faz a parte dele. Aí eu vou ler as minhas considerações. Tá tudo bem a imagem, né? Como é bom, né, gente, a gente poder entender essa fé. O Jair tá aqui atrás de mim assim, ó, tá tudo bem. Então a gente sabe que a doutrina espírita, ela ensina para nós, através de Jesus, a gente tem que lembrar, através de Jesus, que é o governador do nosso planeta. Vocês sabem disso, né? Assim como ele é governador de outros planetas. Que a gente só evolui para a perfeição, todo mundo vai chegar na perfeição, exercendo o verdadeiro amor incondicional. E através da fé. Porque senão, como é que eu vou ajudar o meu próximo, fazer um sacrifício pelo meu próximo, sem eu saber o porquê que eu estou fazendo, porquê que eu tenho que fazer? É essa fé que vai me ajudar. E para isso a gente tem que ter serenidade no nosso caminho e entender que os desafios, eles vêm para fazer a gente desenvolver capacidades, né? Somos todos filhos de Deus. A gente tem capacidade, mas a gente ainda não consegue desenvolver, né? Pela nossa pequenez de espírito. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo desenvolver essas capacidades, né? Deixando de lado os maus comportamentos que a gente tem. Quem não tem? Quem não tem? Todo mundo tem. Então a gente vai deixando de lado maus comportamentos, sentimentos, né? E conseguir dar um passo na evolução. Quanto mais a gente acelera a nossa evolução, mais rápido a gente vai se tornar espíritos
habitando em mundos cada vez mais felizes. Mesmo a gente sabe que a gente está na regeneração, a gente vai passar por um processo longo, mas a gente vai habitar planetas felizes. Vai depender da nossa evolução, né? E durante essa caminhada, a gente não pode retroceder, né? Voltar pelo desânimo que ele falou, o Espírito fala, pelo desânimo, pelo pânico, pelo ódio, entendendo que quem está com a gente, quem está caminhando com a gente, seja da nossa família, do nosso trabalho, quem está do nosso lado, também está nessa jornada com sofrimentos, mas talvez não tem essa fé raciocinada, essa fé inabalável que você tem. Por isso a empatia, né? O entender que todo mundo está aqui com sofrimento, ninguém é 100% feliz. Existe a gente brinca, né? Existe a vida do Instagram e existe a vida real. Aquela pessoa que você vê no Instagram sempre sorrindo, rica, você pode ter certeza que tem sofrimentos. Então a gente entender e ajudar, porque muitas vezes essa pessoa não tem a fé que a gente tem. Aí vai entrar a nossa tolerância, a nossa empatia, o nosso entendimento espiritual para ajudar o outro da forma que ele necessita. A gente vai captando, né, o que ele precisa. Eu coloquei aqui, a gente lembra, por exemplo, que na época de Jesus, as pessoas procuravam ele, né? Isso eu vou falar sobre doença, né? Que a gente costuma desanimar muito durante uma doença, a gente perde completamente a fé na doença. Até então a gente acredita em Deus, acredita em Jesus, mas chegou uma doença grave, tudo vai embora, né? Então a gente lembra que na época de Jesus as pessoas procuravam ele para curar. E o que ele falava? A tua fé te curou. Mas dentre todos esses que ele curava, quantos não mudavam os seus hábitos? Ele curava, né? E embora não mudavam os hábitos ruins, e aí acabavam ficando doentes de novo e acabavam desencarnando por aquilo que ele foi curado. Por isso que a gente fala da doença, quando a gente sempre fala, não existe milagre, existe mérito. Se eu tenho alguma doença grave e eu sou curada, não é milagre, não, é mérito meu. Então, para isso eu preciso entender que eu tenho que mudar a minha vida. Eu tive um merecimento. O que eu vou fazer com essa cura? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? De hábitos, de sentimentos, atitudes? Não, óbvio que não, eu preciso mudar. Aí entra a fé realmente da existência de um Deus. Toda cura é o exemplo da fé para todos, né? Quando a gente vê alguém sendo curado, a gente é um exemplo de fé do outro. E a gente não perder a fé, mesmo que não exista a cura. Porque a gente sabe que a gente vem para cá, para a Terra, para curar nossa alma e não o corpo. Então, se a gente está num momento de doença grave e desencarna por ela, a gente sabe que a gente se curou pela alma. O corpo fica, o corpo vai embora, não tem problema, a gente vai ganhar outro. Só que a gente tem que ter essa certeza, né? Que é a fé na vida futura. Da gente saber que existe a reencarnação. Se a gente não tem fé, a gente não acredita.
Tudo vai acabar aqui. E interessante, a gente falou acho que no início, né, sobre a gente passar pelas provas do desencarne de alguém da nossa família, de alguém próximo. Tudo é prova, né, da gente entender que é uma breve separação. Daqui a pouco vai estar todo mundo junto, né? Se hoje meu pai partiu, de repente eu tenho um filho, né? A gente sabe que não tem regra. Eu posso ter um filho que volta para o plano espiritual antes de mim. Aí vai entrar a minha fé, a minha verdadeira fé na vida futura. De eu saber que é uma breve separação, que daqui a pouco a gente vai estar junto. Eu sei que muita gente está falando, não é fácil. Não é para ser fácil, é para ser feito. Então por isso que a gente tem que estudar. Então a fé, ela é ativa. A fé tem que ter movimento, igual o amor, tem que ter movimento, não pode ficar parado. Senão, se a gente não movimenta, não pratica a fé, ela vai morrendo, ela vai ficando aquela fé cega que ele fala, né? A Cida está perguntando, não existe escala para se ver? Não entendi, Cida. Reformula sua pergunta para mim, tá? E aí, para finalizar, eu até coloquei essa frase do apóstolo, do nosso querido apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Como a gente falou, a fé sem obras, ela é morta. Então, o que a gente está plantando? A Cida está perguntando se não existe degraus para ver. Para se ver como se dá. Você diz de você ter uma comunicação com quem já partiu, é isso? É isso? E aí, para a gente terminar, eu faço uma pergunta aqui para você. O que você está plantando para você no futuro? E não no futuro hoje, no futuro de uma vida futura. O que você está plantando? Então a gente tem que lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, de uma certa forma, a gente já está fazendo o nosso planejamento reencarnatório agora. O que eu estou fazendo nessa existência que eu vou colher na outra? Então, olha a importância da nossa fé, da gente acreditar que tudo tem um retorno para o que eu faço, para o que eu falo, né? Agora, desse degrau, na verdade, é o nível de evolução, né? De quem fica e de quem vai. Eu sempre uso o exemplo de uma grande amiga minha, que ela teve um filho de 16 anos, que desencarnou num acidente de carro. Eles estavam em 4 no carro, 4 amigos, e só ele desencarnou, o filho dela. E essa comunicação foi muito rápida, se eu não me engano, nos primeiros 6 meses. Mas por que foi rápida? Porque ela aqui já tinha uma espiritualidade maravilhosa e ela passava isso para ele. Então, quando ele desencarna, ele teve um momento dele de descanso, né? De despertar, só que ele despertou rápido. Nos primeiros 6 meses ele já se comunicou. Então, tudo depende, né? Depende do seu entendimento de quem fica e de quem vai. Então, vocês entendem
a importância do estudo principalmente entre os familiares, entre você, seu filho, o seu neto, o seu pai, os seus pais. Alguém vai embora. Quem vai embora? Não sei, né? Eu falo entre eu e os meus filhos. Não sei quem vai embora primeiro, se um deles ou eu. Então é a gente deixar todo mundo preparado nessa fé raciocinada. E não só para a partida, né, gente? Para um desencarne. Para uma doença, um emprego que se perde, né? Uma relação que termina. Como ele fala, as vicissitudes da vida. A gente tendo essa fé fortalecida, a gente vai saber passar, a gente vai entender que tudo passa, né? Assim que Chico Xavier falava, tudo passa, tudo passa. Certo? Então acho que é isso. Aqui a gente vai terminar. Jair, vem dar um oi aqui. Ele tá sendo meu backstage. Olá, boa noite, pessoal. Um beijo pra todos, boa noite. Meu apoio aqui. Então é isso. Então vocês entenderam como a gente tem que se preocupar em estudar e fortalecer a nossa fé. E é o que a gente está fazendo aqui, né? A nossa irmã Vanessa aqui, ó, é a minha inspiração, viu, Van? Fofos, a Rita, fofos. É isso aí, gente. Então vamos finalizar o nosso evangelho. A gente conseguiu deixar ele um pouquinho mais rápido, né? Vamos fazer a nossa Vanderlei, a nossa prece final, a nossa oração final. Aí vocês podem tomar a aguinha de vocês. E tamo junto, gente. Então lembra, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda o evangelho de Kardec, menos a gente sofre aqui. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Então que a gente passe esse tempo, que a gente não sabe quando a gente volta para o plano espiritual, que a gente passe da melhor forma possível. De uma forma boa para a gente mesmo e de uma forma que a gente possa auxiliar o outro. E esse auxílio, gente, não é só em relação à matéria, né? A comida, enfim, ajudar. A parte moral, que a gente sempre vai ter, sempre, gente. Deus ajuda o homem pelo homem. A gente vai ter sempre gente passando nas nossas vidas que vão precisar do nosso apoio, né? Então que a gente não seja aquela pessoa, aquele cristão que vive num altar orando ou dentro de um templo religioso só orando e não colocando em prática a vontade de Deus. É isso que a gente veio fazer aqui na Terra, gente. É curar a nossa alma, é se curar para poder curar o outro, né? E saber que a gente, ajudando o outro, a gente está se curando. É uma troca, na verdade é uma troca, né? Se as pessoas entendessem, as pessoas que passam por uma depressão, por ansiedades, né, entendessem verdadeiramente que o ato de ajudar o próximo é a cura da ansiedade, é a cura da depressão,
as pessoas viveriam menos ansiosas, menos depressivas. Mas a gente tá no caminho certo, eu tenho certeza. Tá bom? Eu tô muito feliz com vocês aqui, gente, nesse feriado de carnaval, viu? Muito feliz. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer esse nosso momento maravilhoso. E na segunda-feira que vem a gente tá junto. Então eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Mais uma vez mentalizando a imagem de Jesus, nosso governador planetário. Que o que mais ele deseja é o nosso crescimento espiritual, é o nosso crescimento moral, para que a gente possa passar para frente os ensinamentos que ele deixou pra gente. Então que a gente seja grato, que a gente seja forte, que a gente não desanime, que a gente não retroceda, que com essa fé que a gente está desenvolvendo a cada dia, que a gente está pondo em prática a cada dia, a gente possa passar por todos os momentos de dor, de pânico, de ódio, que a gente passe com Jesus, que a gente passe por esses momentos com o amor de Jesus, entendendo que todo mundo está na mesma caminhada, entendendo que todos nós somos espíritos em busca de cura. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém. Todo mundo necessita um do outro, mais cedo ou mais tarde. Que a gente tenha esse entendimento. Que essa luz que a gente tem nesse momento dentro do nosso lar seja levada para todos aqueles que estão precisando no momento de resgate. Agradecemos a espiritualidade por esse momento. Agradecemos a espiritualidade pela fluidificação das nossas águas, pela limpeza dos nossos lares, pelos passes, pelas curas que foram feitas. Que tenhamos uma semana abençoada, sempre com a nossa fé cada vez mais fortalecida e arrebatadora e contagiosa. Finalizamos o nosso Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso, gente, gratidão. Mais uma semana iniciando e que a gente possa entender o sentido da vida, que é a cura espiritual. Eu tenho certeza que a nossa luz nunca mais vai se apagar. Como a gente fala, a gente não retrocede, a gente não vai retroceder. Trastes que eu amo. Obrigada, gente, obrigada de coração, graças a Deus. Sejam muito abençoados, uma semana maravilhosa para vocês. Eu vou deixar o nosso Evangelho salvo, tá? Encaminha para quem precisar. Gratidão, 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 vocês são demais. Deus abençoe todos, a cada um, tá bom? Obrigada, gente. Aproveitem esse finalzinho de feriado da melhor maneira possível, viu? Tá? Um beijo.